Qual foi o último livro que você leu este mês? Qual foi o último livro que você comprou este ano? Com que frequência você lê seus livros? Olá, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do canal Julga Seu Livro, um canal que julga o livro de capa, contra capa e conteúdo. Hoje a gente vai estar falando da questão da leitura, do hábito da leitura. Uma das problemáticas que grande parte dos leitores não costumam resolver. Um dos grandes problemas que muitas pessoas têm ao ler é dar continuidade ou iniciar essa leitura. A leitura pode começar de várias formas e de vários níveis. Algumas pessoas têm afinidade com algum tipo de livro ou compram livros por indicação. Todas as formas estão corretas. A questão é, como eu vou manter esse hábito de leitura? É interessante pensar que a leitura é um hábito, então no início vai dar algum certo trabalho, mas com o tempo você vai perceber que esse hábito vai começar a ficar de uma forma interessante para você. O que você tem que ter em mente é, comece lendo pelo menos uma página por dia. E quando você menos esperar, você já vai ter lido um livro inteiro em um mês. Alguns leitores costumam ler um livro em uma semana, em um dia ou 3 dias, ou independentemente de quantidade de tempo. Esse tipo de leitores ele já tem o hábito de ler há muito tempo e não pense que em uma semana, quando você ainda não tem o hábito de ler, você vai começar lendo um livro e terminar ele em uma semana. Às vezes no começo dá algum cansaço, alguma exaustão quando começamos a ler. Isso porque a gente não tem o hábito de leitura. Quando a gente estava no período escolar, a gente foi ensinado a ler de uma forma muito, digamos, traumática, que era a leitura forçada. A gente não lia coisas que a gente gostava. E quando a gente gosta de alguma coisa, com certeza fica mais fácil fazer a leitura. E quando você já identifica o que você gosta de ler, é o ponto inicial para você já pegar um livro e começar a folhear ele. E eu tenho 5 dicas especiais que eu acho que vai ajudar muito você a construção desse hábito de ler. Então, não se esqueça de se inscrever, de tocar o sininho aí embaixo para sempre receber notificações, que agora vamos ter vídeo segunda e quarta. Nas segundas vamos ter vídeos mais de dicas e de outras coisas mais diferenciadas dentro do mundo da literatura. E na quarta-feira a gente vai falar de algum livro. Então, para você não perder nenhum outro vídeo que vai ser lançado nesse canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações para sempre que aparecer um vídeo novo, você ser notificado. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou lhe passar é, escolha o tema do livro. Como assim escolher o tema do livro? A literatura hoje é dividida em vários temas, como por exemplo, romance, terror, autoajuda, técnico, informativo e outros livros. Através do tema que você escolheu o livro, você já vai ter base do que você gosta e do que você não gosta de ler. E tendo em base isso, você vai saber exatamente qual direção a sua leitura vai tomar. E com isso, a sua leitura vai ficar mais gostosa e prazerosa. Segunda dica, não tenha preconceito. Como assim não tenha preconceito de ler? Quando você escolhe um livro para ler, seja ele de autoajuda, romance ou de outro tipo de livro, você vai ver que algumas pessoas vão chegar em você e perguntar assim, o que você está lendo? Aí você vai e fala, porque você é uma pessoa educada. Aí geralmente a pessoa vai falar assim, nossa, você está lendo esse tipo de livro? Aí você vai falar assim, sim, estou, e é uma literatura que me traz prazer. O problema é que quando as informações exteriores vêm falando de alguma coisa de um livro que a gente está lendo, a tendência da gente é sempre desistir do livro ou abandonar o livro, porque a gente põe muito peso naquilo que a pessoa está falando. E às vezes a pessoa não sabe o tipo de literatura que a gente está lendo. E a literatura que a gente traz para a nossa vida é muito importante para esse desenvolvimento da leitura. E lembrando, a leitura é um hábito que tem que ser praticado todo dia. É como uma musculação. A leitura não pode ser baseada em cima de preconceitos que algumas pessoas têm ou a gente mesmo possa ter de algum livro. Quando você pegar um livro para ler, tente entender o que o autor está explicando,
tente entender os personagens e às vezes até tente se colocar no lugar dos personagens. Você vai ver que a sua leitura vai ficar muito mais dinâmica e incrível. Terceira dica, estabeleça um prazo de leitura. Como assim estabelecer um prazo? Por exemplo assim, você pega um livro de, vamos dizer, 200 páginas e você fala que vai ler ele em uma semana. Em uma semana você vai conseguir ler esse livro? Sim, lógico, você vai conseguir. Quantas páginas por dia você vai conseguir ler esse livro? E quanto tempo você vai conseguir ler essas páginas? Quando você começa a fazer isso, o seu cérebro automaticamente processa que isso traz prazer. E quando você termina de ler o livro, você vai ver que o seu cérebro ele vai ficar tão alegre, que vai ser como se fosse uma recompensa você ter feito aquela tarefa, aquela atividade. Quarto passo, eu acho que é um dos mais importantes, é separar um tempo para ler. Esse tempo de leitura pode ser 1 hora, 15 minutos. Aqui na minha cidade tinha uma livraria que chamava Bazar do Livro. E na fachada da livraria assim, tinha uma frase que ficou muito marcada na minha mente, que era: leia um livro pelo menos 15 minutos por dia. E essa frase é tão interessante que motiva a gente a querer sempre ler um livro. E quando você começa a ler um livro em 15 minutos, você vai ver que daqui a um tempo você vai estar lendo um livro em 1 hora, 2 ou 3. Antes da última dica, eu vou pedir para você dar uma curtida, comentar e compartilhar para aquelas pessoas que você mais gosta e acha que podem ler. Outra coisa também, você está gostando desse vídeo também? Peço que comente e deixe sugestões para os próximos vídeos, ok? A quinta dica é: leia em todo tempo, em todo lugar. Seja aquele leitor que leva o livro para cima e para baixo, nas viagens, quando você tiver um tempo no trabalho, um tempo em casa, aí você vai ler. Você vai perceber que quando você leva o livro para vários lugares, você vai automaticamente ler. E com isso, a sua frequência de leitura vai sempre aumentar e aumentar. E com isso, você vai ver que o livro que você está lendo, ele pode durar, tipo assim, pouco tempo você já vai estar terminando de ler um livro. E assim você vai criar um hábito de leitura. Gostou dessas 5 dicas de leitura? Se você gostou, eu peço que então curta e compartilhe esse vídeo. Ah, não se esqueça que quarta-feira a gente vai ter um outro vídeo especial de algum livro que eu vou estar comentando. Eu espero você até quarta-feira. Até lá. Tchau!